Shall we start? Podemos começar? Yes. Sim? Boa tarde. Boa tarde. Good afternoon. So, in the morning we talked about Hoje pela manhã, então, nós falamos a case of cannabis indica de um caso de cannabis indica and two different pictures of cannabis indica. e vimos duas perspectivas diferentes da cannabis indica. Psychotic image A gente viu primeiro uma imagem sorocicósica, being very lively, uma paciente muito vivaz, gracious, cheia de vida, happy. feliz. Happiness is a common Lógico, trait which runs a in the felicidade whole remedy in all é uma the característica comum do remédio em todos os miasmas. happiness in persons who are, in spite of facing A gente vê essa felicidade problems, nas pessoas, mesmo que estejam enfrentando problemas terríveis, situações dificílimas, continuam felizes. and as I said, very vivacious, E very como eu disse, stable, or muito not vivaz, muito estável, much in air or lot of imagination on fancies as much as you find it. E So psychotic a gente vê isso no caso sifilítico, uma pessoa mais estável, still the happiness and the mas mesmo assim cheerfulness is a felicidade, a alegria está aí bem pervasiva, and of course the syphilitic part of the clairvoyance permeia o paciente. all these E também a questão delusions and da clarividência, dos delírios, alucinações. deliriums. It is exactly like the two states you have when you use É marijuana. exatamente como a gente se sente quando usa maconha, os dois estágios do uso da maconha. Inicialmente, no primeiro estágio do uso da maconha, você fica viajando, né, o que eles chamam de ficar alto, You're no more in touch with e aí reality. você perde o contato com a And realidade. you have this grand visions, Aí você passa a ter essas visões de grandiosidade, as if ilusões de grandeza, como se você tivesse acabado de conquistar o mundo sem qualquer problema. Tudo está lindo, tudo está maravilhoso. or any drug usually causes an initial E costuma ser isso que qualquer droga causa, né? Primeiro aquela euforia inicial que faz você esquecer todos os problemas. É por isso why you get hooked. que as pessoas se viciam, porque essa sensação é muito boa. Por isso que as pessoas continuam usando e se tornam That's why usuários frequentes, aditos. E is a por remedy isso good for a cannabis indica purposes. é muito bom para questões relacionadas ao vício. Por exemplo, alguém Either cannabis or que tem uma droga adição, por exemplo, a cannabis, ópio cannabis helps in ou de-addiction. alguma outra droga, cannabis ajuda com esse vício. Match. Lógico, os sintomas Like têm how que estar you certos. use caladium É como no uso do tobacco caladium ou or tobacco, addiction of cigarette or no tobacco. caso de vício em cigarros, tabaco. Symptoms should match. Os sintomas Or you use têm que estar certos, Quintus spiritus ou então você usa glandulus. Quintus spiritus glandulus, Quintus spiritus glandulus is a drug que used usually in the form of mother é culture uma droga que é utilizada addiction of nos casos alcohol. de vício em álcool. So also cannabis indica is Então, supposed to be a cannabis one of the indica remedies which you can use é for um dos remédios que pode ser de-addiction usado to drugs or morphine em caso or de opium, drogadição, to addiction to morfina, drugs, ópio. morphine, opium. Yes. Em caso de drogadição,
o fato do paciente continuar em uso das drogas, isso interfere muito na questão da medicação? Por exemplo, a gente tem que dar doses mais repetidas? Tem alguma orientação especial? Eu tenho um caso, por exemplo, que estava indo muito bem com ópio, mas ele está, assim, eu não sei se é um remédio parcial, se é uma questão de potência, ou se eu tenho que fazer repetições mais próximas, porque parece que é um obstáculo, sabe? Ele usa cocaína, maconha, álcool e cigarro. Yes, absolutely. You need to use the drug more Sim, sem dúvida, repeatedly. você vai ter que aumentar, vai ter que usar o remédio, a droga mais repetidamente, mais frequentemente nesses tipos de caso, onde há obstáculos. Qualquer tipo de vício, drogadição, também álcool e cigarro, porque o paciente continua consumindo aquela droga apesar do remédio. Então a gente precisa repetir. O que o remédio faz? O remédio ajuda o paciente a controlar aquele desejo de consumir aquela droga. Em segundo lugar, se o paciente decide que vai, sim, interromper o uso, aí o remédio ajuda a ele a passar pelos efeitos colaterais, todos aqueles sintomas que ele vai sentir logo depois de cessar o uso. Então, isso reduz a intensidade desses sintomas após ele parar de usar a droga. E se você vê que o paciente continua usando, mesmo apesar do remédio, aí sim, você vai precisar aumentar a frequência, vai ter que repetir com mais frequência do que você faria num caso normal, onde não houvesse esse uso. Então, a cada mês, a cada 2 meses. Eu tive um caso de um paciente que tinha um vício muito forte em álcool, e era tão difícil, era tão complexo, que mesmo quando ele parava para o almoço, ele, dentro daquela 1 hora de almoço, ele ia para o restaurante e bebia muito álcool. Quando ele chegava em casa à noite, também bebia. Então era uma quantidade, um volume muito alto. Eu quase que tive que... Laquesis é o remédio dele. Eu tratei ele durante 1 ano e meio. E a frequência era praticamente mensal. E eu usei o Quintus Glandulus para ajudar. Agora, como é um obstáculo a mais, talvez você tenha que aumentar, sim, a frequência. Agora, só porque uma pessoa está fumando maconha, não quer dizer que você vai usar a cannabis índica. Se alguém estiver usando ópio ou morfina, você automaticamente prescreve ópio. Não. Isso aí é tautopatia. Tautopatia não é homeopatia. Você está usando aí a mesma substância. Aqui na homeopatia a gente trata de substâncias similares. Então, você tem que prescrever o remédio, e aí você toma o vício, seja por álcool ou sobre o que, como sintoma do paciente, e depois você encontra aquele remédio constitucional, e se ele também cobrir o sintoma da adição, aí ele vai funcionar ainda melhor. Então não usem cannabis simplesmente para casos de maconha, ópio para morfina. Então, realmente tem que cobrir também os sintomas. Dr. Bandish, question about repeating the dose. Nesse caso, qual foi o critério que o senhor observou no paciente e viu? Não, agora é a hora de eu dar outra dose. Nesse caso, qual foi o ponto que o senhor usou para avaliar essa dose superior, né? Okay, about this case, Nesse caso específico, foi 1 dose só e eu já vi melhoria. Ela continuou melhorando e não teve que fazer nada. Eu repeti porque o vitiligo também começou a piorar inicialmente. E aí, eu estava esperando o vitiligo melhorar por conta própria, mas isso não aconteceu. Então, foi aí que eu repeti, porque eu queria interromper o agravamento do vitiligo, porque a miastenia e também a hepatite desapareceram, ela progrediu muito bem com apenas 1 única dose, então eu não tive que repetir por causa disso. Eu repeti para interromper o avanço
do vitiligo e tentar revertê-lo. E vocês viram ali o vídeo, né? No segundo vídeo, que o vitiligo estava melhor. Então, a gente está falando aqui desse caso, né? Agora, de modo geral, quando é que a gente repete? Olha, a regra cardinal é a seguinte, e não serve 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes. Repita somente quando for necessário. Agora, como é que você decide se é necessário repetir? Primeiro, a regra número 1, a razão número 1, seria uma deterioração, dos gerais do paciente. Inclui o apetite, defecação, sono, nível de energia, vontade de trabalhar. Então, se essas coisas começarem a deteriorar no paciente, aí você precisa repetir. Essa é a regra número 1. Regra número 2, você repete quando começar a acontecer o contrário da cura. Então, por exemplo, no caso do diabetes, o nível glicêmico caiu. Isso é normal, né? Aí, de repente, o nível começa a subir de novo. Ou hipertensão também. Por exemplo, a pressão está normal, aí de repente começa a subir novamente. Aí, essa é a hora que você vai repetir. Agora, antes disso, olhe para cima. Olhe para Deus. Não a Deus, mas olhe para o céu, veja se a lua está cheia ou se a lua é nova. Porque pode haver um agravamento por causa da fase da lua que pode ser apenas temporário. E aí a situação se resolve por conta própria. Ou talvez o paciente tenha passado por uma situação de grande estresse na vida e por causa disso começa a deteriorar. Então, por exemplo, uma morte na família, uma crise financeira, ou o encerramento de uma relação amorosa, ou se alguém bem próximo estiver doente, por exemplo, esposa, marido, pai, mãe, filho, alguma coisa de grande porte aconteceu com essa pessoa. Por exemplo, alguém que teve um susto muito grande, por exemplo, passou por um assalto, ou você está ali e sofre um sequestro relâmpago enquanto você está no carro, ou entra alguém para assaltar a sua casa. Então, esse tipo de incidente tem um efeito muito forte na pessoa. Ou então, foram muitos medicamentos alopáticos que essa pessoa tomou por causa de outros problemas, por exemplo, uma dengue ou uma pneumonia, ou alguma outra infecção, encefalite, por exemplo, alguma coisa muito séria, e a pessoa tomou antibióticos, aí pode haver uma deterioração. E aí, nessa hora, você repete o remédio. Normalmente, eu nunca repito na mesma potência, eu sempre mudo a potência um pouco. Então, por exemplo, se eu usei 200, depois eu vou usar 201, ou 202, ou 203, ou 205. Se eu tiver dado 1 M, aí eu faria, sei lá, 1000 mais 20, mais 50. E vocês têm muita sorte, eu já falei isso antes, porque aqui vocês conseguem a potência que quiserem. Lá na Índia não é o que acontece. A gente tem aqueles padrões, né? Por exemplo, 6, 30, 200, 1000, 10.000, 50, 100 e são potências específicas que a gente tem acesso. A gente não tem como fazer 200 mais 1, 200 mais 2. Então, o que a gente faz? A gente dilui em água, chacoalha, mexe, coloca ali na garrafa e aí pega com colher e dá para o paciente. Então, a gente espera que aí esteja 201, 202, 203, 204, um pouquinho mais do que 200, né? Ou um pouquinho mais do que 1 M. É assim que a gente faz. A gente falou então de cannabis indica. Eu falei para vocês que eu ia falar de algumas diferenças entre cannabis indica e sativa. Cannabis indica e cannabis sativa. Como eu disse para vocês, cannabis indica é cânhamo indiano
enquanto que sativa é o cânhamo normal que a gente costuma ver na América do Norte, mas também em outros países. A principal diferença entre os dois remédios é a seguinte: esse aqui é chili, ou seja, friorento. Cannabis indica friorento 3 marcas, 4 marcas, 5 marcas. Extremamente friorento. E por quê? Perdão, e ao mesmo tempo, cannabis sativa é calorento. Calor agrava tremendamente. E melhora muito em situação onde ele está do lado de fora, num clima mais frio. Então essa é a diferença principal entre as duas cannabis. Uma é extremamente friorenta, a outra é o oposto. E, como eu disse, cannabis indica funciona mais em nível mental. Tem sintomas mentais tremendos, delírios, ilusões, alucinações, mania, excentricidade, euforia, vivacidade. Tudo é muito forte. E a gente vê cannabis indica em praticamente todas essas rubricas da matéria médica. E já cannabis sativa não. Aparecem pouquíssimas rubricas de delírios na matéria médica. Talvez 20, 25 e não 200 ou mais que a gente vê no outro caso. A secreção da cannabis sativa vem acompanhada de uma sensação de queimação. E é por isso que cannabis sativa é muito bom para questões urinárias. Por exemplo, cálculos urinários, infecção, retenção urinária, qualquer tipo de sintoma urinário onde há sensação de queimação, aumento de frequência, a gente vê que essa cannabis sativa funciona muito bem. A gente vê isso funciona muito bem. Todas são ácidas e não acontece isso na cannabis indica. Outro sintoma importante é o sangramento, muito sangramento no caso dessa cannabis sativa. Inclusive, ele é um remédio muito bom para hemorragia pós-parto, né, aquele sangramento que pode acontecer depois de algum problema pós-parto, e também problemas decorrentes de sangramento menstrual em demasia. Então, cannabis sativa também costuma ficar agravada depois da menstruação, depois do sangramento. Então, a mania, a euforia, ou as ilusões, ou alucinações acontecem depois do sangramento pós-parto e também no período pós-menstrual. Tem esse agravamento na cannabis sativa, enquanto que cannabis indica não sangra muito. Cannabis sativa, sim, tem tendência hemorrágica. Então, a gente vê várias queixas. Hematúria, por exemplo. Epistaxe. Grande sangramento menstrual. E, como eu disse, as secreções têm um cheiro ácido muito forte. Então, é um remédio muito bom para infecção no trato urinário nas mulheres e também prostatite, ou seja, infecção na próstata entre os homens.
Outra importante distinção entre as duas cannabis é a seguinte: como a gente sabe, cannabis índica gosta muito de falar, adora falar, muito loquaz, muito falastrona, enquanto que a cannabis sativa, a fala agrava. São pessoas que não gostam de falar, nem um pouco. Então, são dois sintomas bem contraditórios. O cannabis indica é friorento e adora falar, enquanto que a cannabis sativa é calorenta e não gosta de falar. Então, são essas as duas principais diferenças entre as duas cannabis. Sativa tem muito sintoma físico. Como eu disse para vocês, sintomas no trato urinário, infecções no trato urinário, cálculo na bexiga, sintomas relacionados à próstata, irritação, inflamação do trato urinário e uma leucorria muito forte e também a sensação de queimação durante a micção e também após a ejaculação. Sim, ótimo remédio para gonorreia. Cannabis sativa é um remédio muito bom para gonorreia por causa da semelhança das secreções esverdeadas. Então, com isso, a gente conclui as cannabis, índica e sativa. Eu mostrei para vocês hoje pela manhã os remédios felizes: chocolate, crocus, fósforos, calcárea, foscófia, todos esses que aparecem aqui. Veratrum album, Tia, Stramonium, Hyoscyamus, Agaricus, Baryta Phos, Baryta Sulf, Opium, Sulfur and Sulfur Iode. Chocolate, como eu disse para vocês, além de ser muito feliz, também é muito diplomático. É um diplomata que não quer arruinar relações com as pessoas, quer manter todos felizes e também é muito otimista e um remédio também extremamente positivo. Eu mostrei para vocês alguns casos de chocolate antes também e já que o chocolate é muito doce, os pacientes de chocolate também são pessoas muito doces. Crocus. Além da felicidade, também tem humor oscilante, ou seja, a alegria que se alterna com tristeza, ou felicidade alternando com mania, ou com pessoas com irritação, violência. Então, qualquer tipo de oscilação de humor, a gente já pensa imediatamente em crocus. E essa oscilação é tão rápida que é como se você estivesse ali apertando o disjuntor, estivesse ligando ali a luz. No momento ele está totalmente feliz, no momento seguinte está completamente triste. Então é uma mudança muito imprevisível. Gosta de dançar, de sorrir, de rir, e ao mesmo tempo podem ser muito briguentos, ditatorial, raivosos, arrogantes. Então tem toda a gama de humores, muito variáveis, e elas se modificam rapidamente, rápido. São secreções muito escuras, especialmente a menstruação. Então, são secreções escuras, viscosas. Eu mostrei o caso de uma criança crocus.
sofria de asma, tão temperamental, tão contraditória, era só falar, ok, você não vai fazer isso, ela fazia. Você vai fazer isso, ela não fazia. Então, crianças e adultos crocos, você tem que usar a psicologia reversa, como tarântula. Né? Você fala para ele o oposto do que você realmente quer que eles façam. Fósforo todo mundo conhece, vivaz, amigo, toque deseja, né, deseja pôr, gosta da energia física, friorenta, sedento, sempre quer sorvete e bebidas frias, alto, esbelto, magro, esbelto, né? Então, hemorragias, e também ao mesmo tempo, hemorragias profusas e com sangue de cor vermelho brilhante. Cálculo, friorento, perdão, a diferença entre fósforo e calcário fós é que calcária é sem sede e fósforo sedente. E calcária fós tem um amor tremendo por viagens, jornadas, que não está tanto presente no fósforo. Ambos gostam de crianças, gostam de animais, são amorosos, cuidadosos, são amigos. Cófia, vamos lá. Quase como Cannabis indica, a pessoa que está sempre em estado de excitação, empolgação, alegria, transtorno de uma alegria súbita. Alguém, por exemplo, recebe uma notícia de que ganhou na Mega Sena acumulada. E isso afeta essa pessoa. Essa é a cófia cruda. Ao mesmo tempo, são pessoas que gostam de compor poetria, versos, gostam de cantar, dançar. Cófia está sempre nesse estado de excitação. Por exemplo, quando você bebe café, né? Aí você fica hiperativo, né? Então tem gente que toma café e não consegue dormir, né? De tanta atividade, né? Essa hiperatividade gerada pela cafeína, porque é um estimulante. Cannabis indica e sativa, nós já falamos, Lacases, todo mundo já conhece. Em primeiro lugar, arrogante e lateralidade esquerda, também tem hemorragia, mas o sangramento é escuro e parco, escasso, e Lacases está associado também com algum tipo de natureza sarcástica, ou bastante briguenta, ou muito manipulativo e enganador, com muita desconfiança e ciúme. Mas por fora parecem felizes, mas por dentro bastante infelizes. Acid Flor é um outro remédio em que as pessoas são felizes, mas nunca mostram a sua alegria. Acid Flor não mostram a alegria ou a tristeza. Para eles, é só simplesmente um marco na sua jornada. Apenas um marco na sua jornada. Quando eles chegam, por exemplo, a alguma posição na vida, alcançam alguma coisa, não é um objetivo para eles. Eles trabalham bastante, né, assiduamente, se tornam presidentes da empresa. No momento que se tornam presidente da empresa, não é mais um desafio. Aí eles saem, né, desse emprego, possivelmente, e procuram outro desafio. Imensa quantidade de energia física. E nenhuma ligação com ninguém, nenhuma ligação emocional. Né? Boia, né? Essa capacidade de boiar, de flutuar no mar. Essas pessoas não se ligam a ninguém, não se ligam à família, às crianças, à esposa, aos pais. Simplesmente podem simplesmente pegar a mala e cuia e sair, e mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. E nem vão sentir saudade da família, não tem nenhuma ligação com ninguém. E sexualidade extremada.
que é a marca do acid flow, a característica do acid flow. É uma sexualidade física, não tem amor envolvido, é apenas desejo sexual em excesso, mas fixo. Físico. São as pessoas que estão atraídas pelo glamour, que gostam de boate, balada, e aí adoram esses encontros de uma noite só. Tipo, pegam uma peguete e pronto, no dia seguinte acabou. Essas pessoas geralmente eventualmente ficam impotentes ou até perdem a libido, como acid floss e outro tipo de ácido também. Inicialmente são extremamente sexualizados, mas depois, posteriormente, perdem a libido e o desejo sexual. Cicuta, felicidade como uma criança, felicidade infantil, uma felicidade infantil. São também muito ingênuos. Muito ingênuos. As pessoas, elas podem ser facilmente enganadas por outras pessoas e não sabem o que fazer para não se deixar enganar. Então, e eles vão na conversa das pessoas e não sabem como fazer para não serem enganadas. São pessoas simplórias. Elaps corolinas são como lácases, remédio do grupo da cobra. Essa enganação como lácases, não é tanto assim como lácases, é também feliz, é um remédio feliz. Kali, iod, muita ansiedade do Kali, mas ao mesmo tempo tem essa loquacidade da sépia com muita brincadeira. Kali, crocus e lácases são 3 remédios em que a loquacidade se manifesta com as brincadeiras, né? Então, em lácases é mudar de um assunto para outro. Cannabis indica a loquacidade é apenas sobre um assunto apenas, ciência. E eles são muito eloquentes, são oradores muito eloquentes. E o laxis pode ser um orador que pula de um raciocínio para outro. A gente não consegue nem seguir a linha de raciocínio. Muito confuso e a gente não consegue seguir a linha de raciocínio. O Veratrum Album tem a ver com ego, arrogância e posição social, preocupação sobre e tratam as pessoas com desdém, demonstram desdém por outras pessoas. Eles olham de cima para baixo. Para eles, eles são os melhores e o resto é o resto. E são muito rudes, grosseiros, briguentos, abusam. Abuse no sentido de insultar, abusa no sentido de insultar as pessoas. Então, tem uma disposição para falar mal das pessoas, para caluniar. Então, eles querem destruir a reputação, por exemplo, de um inimigo, de uma pessoa que lhes opõe. E, ao mesmo tempo, não tem essa indiscrição. Então, eles não sabem... não tem discrição. Então, não sabem se comportar. Então, gostam de gastar muito perdulário, mas o gosto na roupa, na indumentária, é muito estranho. Então, são, assim, muito... gostam de se vestir como um dandy, né? Mas acaba ficando estranho, fora de moda, né? Alguém que se veste, por exemplo, que usa muita bijuteria, por exemplo, usa um vestido super colorido com aquele mundo de bijuteria para ir num velório, por exemplo, né? É a pessoa que não tem essa... É tipo afetado também.
para a mulher seria perua, né? Eles criticam, são críticos, né? E estão sempre censurando as pessoas. E fala na lata, simplesmente muito grosso, de uma forma muito grosseira. Té é chá, né? Então, infantil, feliz, mas com essa alegria infantil. Feliz, mas essa felicidade infantil. Eu mostrei um caso de Thea há 2 seminários, eu acho. Perdeu uns 10, 15 quilos estudando, né, indo para a faculdade. Não tem mais hipotiroidismo. Estramônio. Estados alternados de felicidade alternando com mania, com medo e pânico. Todos os sintomas estão associados ao medo e ao pânico. De novo, tem essas ilusões, alucinações de cachorros, animais correndo atrás dele, perseguindo-no, que eles vão morrer, alguém vem matá-los, ou eles vão matar alguém com muita violência. Realmente é um remédio violento, assim, para manias mesmo. Pode ser friorento, pode ser calorento. E o em estado de pânico, está sempre em pânico, o tempo todo está em pânico. Tudo faz com que eles entrem em pânico. Melhor coisinha faz com que ele entre em pânico. Eles não entram no estado de ansiedade, vai direto para pânico, medo e pânico. Não passa pelo estado de ansiedade. Yossiamos, mania, mas também é uma mania sexual. São as pessoas que têm desejos sexuais extremos. São os remédios para playboys, gigolô, cafetão, né? Que agencia as meninas de programa, né? Então, ou também mexer, né? Eles são bonitos, né? Bom de conversa, mas ao mesmo tempo, eles sempre estão incitando as pessoas, né? Instigando as pessoas, olha os 2 amigos, instiga os 2 na briga e fica lá de camarote assistindo, né? Ele está sempre incitando as pessoas a fazer alguma coisa errada. Yossiamos a pessoa muito inteligente, muito conversador, mas muito enganador, malvado, e essa qualidade de ficar instigando as pessoas para brigar e sentando de camarote assistindo a briga, né? Adora fazer com que as pessoas se deem mal e aí acha o máximo. Stramônio e Yossiamos, a gente pensava que era friorento. Hoje em dia nós podemos ver que há muitos calorentos. Stramônio e Yossiamos, de masturbação, disposição para muita sexualidade aflorada. Eles também têm constantemente essa face risonha, está sempre sorrindo, rindo sem razão nenhuma. Então, estão sempre rindo ou sorrindo. Ingênuo, mas também inteligente. Stramônio e Yossiamos. Sulfur, veratrum, são ingênuos, mas inteligentes. Agáricos são movimentos espasmódicos e muito rápidos, pessoas muito rápidas, fala rápido, movimentos espasmódicos, e também o
sistema sensorial é afetado. Ele não consegue julgar corretamente a distâncias. Então, houve um momento na América que antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Grande Depressão, tinha lei seca, né? Estava em vigor. Então, as pessoas cultivavam cogumelos, né, no quintal para fazer tipo alguma bebida alcoólica, né? E isso era aquela bebida assim, né, de fundo de quintal, né? Imagina o tanto que as pessoas ficavam afetadas por isso. E muitas ficaram envenenadas, porque é uma intoxicação por cogumelo, né? Então, esse é o estado em que essas pessoas ficam, né? Chega até a ficar em estado de abstinência, síndrome de abstinência quando param de tomar. A Boring descreve isso muito bem. São pessoas inquietas, movimentos espasmódicos, não conseguem ficar quieto em algum lugar. Por outro lado, são tão sifilíticos que querem se mutilar, querem se machucar, né? São pessoas que se cortam as mãos, cortam os braços, antebraços, né? Por alguma razão ou sem razão nenhuma e acham o máximo, né? E isso dá satisfação a essas pessoas. Agáricos também tem essa tremenda falta de medo. Não tem medo de nada. Simplesmente entra numa situação de perigo, pula numa situação de perigo sem pensar duas vezes. Não é coragem. Então, eles não pensam, simplesmente, nem pula de vez. Então, é em função da rapidez, essas pessoas não pensam. Muito egoísta. São pessoas que gostam de explorar e falar, narrar as suas vitórias, as suas conquistas, contar para os outros, se gabar. São pessoas que gostam de se gabar. Está sempre contando para os outros o tanto que eles são legais, tanto que eles são fantásticos. Doutor Banditti, o senhor falou aí do agáricos com a falta de medo e entrar em situações de medo sem pensar. Okay? Eu fiquei pensando aqui nas diferenças entre o fearless, o corajoso, o impulsivo e o audacioso. No, all are different. Todos são diferentes. In this case of agaricus would be the fearless. Fearless. Agaricus is fearless. Fearless, o agaricus é sem Mercury, medo. Ignatia, Mercúrio, Ignácia são corajosos e audaciosos. Então, a diferença entre corajoso, audacioso, sem medo e impulsivo é o corajoso. Não é a falta do medo, não é a ausência do medo. Ele tem o medo, mas apesar desse medo, ele supera esse medo e faz o que precisa ser feito. Então, você está andando à noite na rua, você vê duas pessoas com a faca tentando o quê? Roubar alguém na rua. E aí você tem medo, claro, mas ainda assim você vai tentar ajudar as pessoas que estão sendo assaltadas. Isso aí é mostrar coragem, né? Você tem medo, mas você quer fazer a coisa certa, ajudar aquela pessoa. Então você vai e, claro, enfrenta o assaltante. Audacidade é coragem tola, é a coragem tola. São as pessoas que pula do avião, paraquedista, bungee jumping, faz para asa delta, ou escala montanhas, ou corredor de carro, que é tipo Fórmula 1, né? Ou bicicleta, trilha com bicicleta, né? Simplesmente para ter um barato de adrenalina, né, para seu próprio prazer, sem entender a seriedade do perigo. Essa aí é a audacidade. Audacidade? E fearless é falta, ausência total de medo. Simplesmente fazem, pronto. E impulsivo
é sem pensar, no momento, você simplesmente vem uma ideia na cabeça e você vai e faz. Como eu falei, esse senhor, né, que sofre de Parkinson, o funcionário da fazenda chegou com a motocicleta, ele viu, falou, que legal, vou fazer isso também. Né, subiu na motocicleta e foi, claro, se esborrachou todo. Então, é a pessoa que não pensa antes de agir. Então, a distância entre o impulso e a ação é instantâneo. Eles simplesmente pensam e fazem. Claro? Ficaram claras as diferenças entre os quatro? Então, sem medo. Bharita Foss e Bharita... Bom, Foss é calorenta e Sulf pode ser os dois, calorenta ou friorenta. Bharita, ela pode ser muito feliz, também tola, porque não entende a situação. Então, muitas vezes, acaba se portando como palhaço e acaba que elas não percebem quando as pessoas estão rindo dela, acham que estão rindo com ela, mas na realidade estão rindo dela, e aí continuam agindo daquela forma, mas as pessoas, mais uma vez, estão rindo da pessoa, não das piadas que ele está contando, mas do comportamento. Então, tem essa ansiedade mal direcionada, inteligência mal direcionada, amor mal direcionado. Tudo está fora do que é comum numa situação típica. E é por isso que a gente vê que Bharita Carb tem 3 marcas, junto com Causticum, na rubrica desafiador. São pessoas que desafiam os chefes, ou no caso de uma criança, desafia o diretor da escola, funcionários que desafiam seus chefes, crianças que desafiam os pais, porque não entendem a seriedade daquela situação, ou quem é aquela pessoa, ou qual vai ser a consequência daquele desafio. Então, isso é Bharita Foss e Bharita Sulf. Bharita Foss é um remédio muito amoroso. Pessoas que são solícitas, querem ajudar. Pessoas, por exemplo, com dificuldades, com necessidades especiais, querem ajudar as pessoas com necessidades especiais. Fazem de tudo, se desdobram realmente para ajudar essas pessoas. São pessoas que têm uma simpatia, talvez empatia muito grande por pessoas com necessidades especiais. Bharita tem isso. Tem esse comportamento estúpido, arrogante, tolo, onde simplesmente não percebem qual é a seriedade daquela situação e acabam ficando presos a uma única rotina que repetem, repetem e repetem. Eu mostrei para vocês um paciente que ele mesmo falava que o nome dele era ARA, falava só as iniciais, perdão, ARSR, e ele dava apenas as iniciais do nome, não falava o nome dele. Ele tinha hipertensão também, tinha cálculos renais, também tinha IBS, e tinha mais outro problema, não me lembro qual. E tudo o que ele falava, ele dizia, tudo ele questionava. Por exemplo, o cálculo renal dele mudava e ele questionava. A pressão sanguínea dele era de 230 por 150 e mesmo assim ele não tomava nenhum remédio para pressão. Toda vez ele dizia, olha, vem aqui e trata o meu cálculo renal, porque depois que o cálculo renal for embora, a minha pressão sistólica vai diminuir. Então vai lá, trata aqui, me dá esse tratamento que aí todo o resto vai resolver. Tudo vai voltar ao normal. E ele falava como se ele fosse o poderoso, como se ele fosse melhor do que o Bill Gates. Ele disse que o Bill Gates tinha criado todo um império, mas que ele conseguiria criar um império 10 vezes maior. Então ele tinha uma visão distorcida, exagerada de si mesmo. Uma mania de grandeza.
A gente vê isso em barita e também sulfur. Qual a diferença entre o barita e o anacardium, em termos de não entender a seriedade das coisas? Anacardium does not have a sense of right Anacardium não tem um bom entendimento do que é certo e o que é errado. É uma questão mais de moralidade, uma questão moral. A pessoa não consegue diferenciar o certo do errado. A barita carb também não entende, não distingue entre certo e errado, mas não é só isso. É uma pessoa que entende a situação em sua volta completamente errada, incorretamente. Então, por exemplo, quando o seu filho está crescendo, você tem uma certa ansiedade, né? Por exemplo, quando faz 5 anos, você se preocupa, primeiro dia de aula, primeiro dia ali no parquinho. E aí, quando volta do primeiro dia da escola, você se alivia. Mas você não pensa no que vai acontecer dali a 25 anos, se essa pessoa vai se casar, se não vai casar, se vai ter filho. Você se preocupa apenas com o futuro imediato. Já Barita Sulf não. Pensaria já 25 anos depois, nossa, e se ele não conseguir ter filhos? E se a esposa dele for uma má pessoa? E, então já sofre com coisas muito no futuro. Então é uma ansiedade que não está adequada para a situação. Enquanto que a anacardium não sabe a diferença entre o certo e o errado. Por exemplo, se matam uma pessoa, não entendem que cometeram um crime, que foi uma coisa errada. Vão dizer apenas, não sei o que eu fiz, qual que é o problema? Não, ele me chateou, eu fui lá e matei. É uma questão de moralidade. E há também uma dualidade no anacardium. É como se tivesse um anjinho em cima de um ombro e um diabinho em cima do outro, e aí ele fica alternando entre o bom e o mal, bom e o mal. São pessoas muito cruéis. A anacardium é muito cruel, tem essa crueldade sem que nem perceba que está sendo cruel. Não entendem o mal que estão causando a outra pessoa. Lá onde a gente trabalha, uma das colegas médicas, que vem aqui também, quando pode, ela teve um caso de anacardium assim, muito grave, muito impactante. Entrou no consultório dela, falando assim, de uma forma agitada, uma senhora grávida, e falou, a senhora tem que me ajudar, a senhora tem que me ajudar. Porque eu vou matar essa criança. Eu vou matar essa criança. Bebê na barriguinha. Como eu matei o outro. E ela realmente tinha matado o primeiro filho. Ela realmente tinha estado presa. E o tempo passou, ela encontrou alguém. E estava grávida de novo. E ela falava assim, eu vou matar. Se a senhora não me ajudar, eu vou matar. A minha amiga falou assim, não, você não vai matar. Por que você vai matar? Eu não quero, mas eu vou matar. Se a senhora não me ajudar, eu vou matar. Mas a senhora não quer, a minha amiga provocar, mas se a senhora não quer, a senhora não vai matar. Mas eu vou matar. Se a senhora não me ajudar, eu não quero, mas eu vou. Essa dualidade ficou muito forte, muito visível. E essa senhora tomou anacardium e voltou daí alguns 3 ou 5 meses com o bebê no colo, muito asserenada, entendeu? Veio com o companheiro dela, assim, a anacardium foi uma coisa incrível. Era visível o conflito dela, era extremamente visível o conflito. This is a conflict of, yes, it can be in many remedies. Sem dúvida. Esse conflito, eu entendi. No anacardium, eles muitas vezes nem entendem que estão fazendo algo de errado. Aqui, pelo menos, essa senhora conseguiu chegar até a médica e pedir ajuda. Olha, me ajuda, porque senão eu vou matar o meu filho. Anacardium normalmente não faria isso. Diria, não, simplesmente ia lá e matava. O filho ia dizer, não, ok, fiz, eu não estava querendo ter filho, matei. Não percebem que aquilo ali seria uma coisa errada. Yes, just one point, Dr. Bandish. Kent says, se o anacardium é de boa índole, você verá o conflito.
Se o anacárdio, se o paciente anacárdio tem má índole, você só verá a maldade. Isso é o Kent que fala na matéria médica dele de anacárdio. E eu achei muito interessante isso, porque a índole de uma pessoa... Eu entendo a dualidade, né? O conflito entre devo ou não fazer. Isso aí eu entendo. Mas, de modo geral, anacárdio é uma pessoa que até tira prazer da miséria ou do infortúnio alheio. Schadenfreude, né? Sem remorso. Dr. Bandish. Podia falar um pouco mais sobre estramônio em criança? Criança está normal, criança de 1 ano, criança sabe muito bem de tomorrow. pânico. Isso vai ficar para amanhã. Tomorrow I'll talk about it in detail. Para amanhã. In detail. Em detalhes a gente vai falar. Your question will see answer. Then if you have a question, Aí a sua pergunta a gente vai... Se no final do dia de amanhã você ainda tiver perguntas, a gente só levantar a mão de novo que a gente fala disso. Mas é um caso muito bom de estramônio que a gente vai discutir amanhã. Basically, it's everything about fear and panic. Out of control. Tem tudo a ver com medo, pânico, fora de controle, reações fora de controle. Foi o que eu disse, eles não ficam ansiosos muito tempo. Assim que começa a ansiedade, eles já passam para o pânico ou para o medo, e os sintomas são muito violentos. Assim como a própria planta, que se chama Tatura, lá na Índia, né, que é uma planta venenosa, se comer aquela planta, você também tem sintomas violentos. E a mesma coisa com o paciente, tem aquela turbulência muito violenta na sua mente. E ópium também é feliz por causa da questão da anestesia, como cannabis índica, não sente aquela dor. Ou seja, são queixas que não vêm acompanhadas de dor, sendo que deveriam vir acompanhadas de dor. Então, pessoas que estão muito doentes, mas que por causa desse efeito anestésico do ópio não conseguem entender a seriedade daquela situação e muitas vezes não sentem a dor que estaria ligada a uma situação séria como aquela. E ao mesmo tempo também podem oscilar o humor. Embotamento alternado com atividade, a prisão de ventre alternando com diarreia, saúde alternando com doença. É uma alternância muito frequente aí entre, por exemplo, um período de muita atividade e um período de embotamento intenso. São pessoas muito sagazes, pessoas que gostam de falar, conversar, gostam de brincar, fazer piadas. São pessoas muito espirituosas, mas sempre as piadas são muito sexuais, também tem ali uma crueldade. Então, sexualidade e crueldade. Sulfo, vocês conhecem. Feliz, tem uma rubrica, inclusive, chamada tolo, arrogante, orgulho. Então, uma arrogância tola. E aí o remédio é o sulfur, 3 marcas. São pessoas que agem como tolos, mas ficam orgulhosos daquilo, acham que estão abafando, embora não estejam. E, lógico, a excentricidade, descuidado, uma atitude leviana, onde nada os incomoda, simplesmente aceita as coisas sem dar muito valor. Ao mesmo tempo, status social preocupa-se com também comportamentos excêntricos, atos e comportamentos estranhos. Pessoas irritadiças, comportamento irritadiço. Paciente calorento, com calor nas palmas e desejo muito forte por comidas doces e também apimentadas, condimentadas. Sulfur iodato.
Aí é o sulfur do lado direito, com lateralidade direita. Perdão, esquerda. Sulfur é lateralidade esquerda, já sulfur iodatum é um sulfur com lateralidade direita, com extrema hiperatividade, principalmente por causa do elemento diodatum. Então, diodo. E também fome e intolerância a queixas de lateralidade direita, levianidade do sulfur, ao mesmo tempo que existe também a hiperatividade. Há também tendências de infecções glandulares nos nódulos linfáticos, na tireoide, nos testículos, próstata. Todas as glândulas do corpo sofrem um efeito muito forte. E também a criatividade característica tanto do sulfur quanto do sulfur iodatum. Esses são todos os remédios felizes. Lógico, essa lista não é exaustiva, a gente pode acrescentar mais e retirar à medida que o tempo vai passando. Vocês também podem acrescentar os remédios que acharem corretos aqui, se eles já tiveram funcionado no caso de vocês. Falemos agora de um caso. De enurese noturna, ou seja, uma menina de 9 anos de idade que faz xixi na cama. Enurese. Essa menina de 9 anos se queixava disso, micção noturna involuntária enquanto dormia. Ela não percebe que vai fazer xixi, mas depois que ela urina, ela percebe que a cama ficou molhada, que as roupas estão molhadas, mas ela não se recorda da micção. Ela não tem essa sensação, ela não sente que está urinando. Ela também se queixa de dores recorrentes no abdômen, também coceira no ânus e também bruxismo. E ela não consegue ganhar peso, apesar de se alimentar bem. Isso pode ser por causa de que pode ser algum tipo de infecção. Seria uma infestação de verme, uma verminose. A mãe também falou que o desempenho acadêmico dela também vem piorando. Antes ela tirava 9 de 10, agora ela está tirando 7, 7,5. Em base de 100 seria uma queda de 90% para 74%. Gerais da paciente. Apetite normal, mas a mãe não está satisfeita não. Ela diz que a criança não come, mas a própria filha nega. Ela gosta de comida quente. A defecação normal. Urina tem a micção noturna. E ela bebe menos de 1 litro de água por dia. Ela não sente nem um pouco de sede e bebe mais por força do hábito. Desejo por doces, 2 marcas, sucos, frutas e pizza. Aversão à berinjela.
Como é que é o nome aqui? Como é que fala em português? Merinjela. Not brinjal, merinjela. Berinjela. Merinjela. Yeah, there you go. Okay. You look at it and you feel, yeah. Ela olha para a berinjela, já faz, nossa, nojenta, nossa, com aqueles carocinhos, sementinhas, não dá não. Yeah. She has aversion to lassi, that is an Indian. Não gosta de lassi, que é uma bebida indiana feita de nata, de iogurte, com muito açúcar. É como se fosse um leitelho, um leite de manteiga. Ela tem aversão ao lassi na Índia, né? As pessoas tipicamente adoram. É quase como se fosse um milkshake feito de nata, né? Você pega a nata, né? Concentra ali, coloca um pouco de água e aí você acrescenta muito açúcar, como se fosse um leitelho, e aí adocica bastante. É uma bebida bem refrescante, principalmente no clima mais quente da Índia. E é para ser digestivo também. As pessoas costumam tomar depois da refeição por causa dos lactobacilos que você encontra no iogurte, que ajudam com a digestão. Então as pessoas usam como digestivo. Também os indianos, eles comem comida muito temperada, muito condimentada. Então isso ajuda a acalmar o estômago, né? É como se fosse um antiácido para toda aquela acidez da comida. Então as pessoas costumam comer isso, tomar depois das refeições na Índia. E no norte, no noroeste, em Punjab, você bebe isso em copos grandes, com muito creme, muita gordura. Nossa, coisa mais gostosa do mundo. Né, a gente sente falta, né, daquilo que a gente está acostumado a comer e beber quando a gente está viajando. Sudorese moderada, mais na testa e nas palmas das mãos. Sono normal. Dorme do lado ou de bruço. Sonho de fantasmas, cobras e monstros. Sonhos com fantasmas, cobras e monstros. Ela não acorda quando o ventilador é desligado. Então, em Mumbai, as pessoas que conseguem viver sem ventilador, né, são friorentos. Ela gosta de colchas grossas e para dormir cobre até o rosto. Ela também gosta de cobrir pezinhos e as mãos. É também bem característico da pessoa friorenta, mas ao mesmo tempo, quando viaja de trem, trajetos domésticos, né, eles são superlotados, ela se sente sufocada, porque é tipo assim, lata de sardinha mesmo, né? Então você se sente tipo amassado, né? E ela se sente sufocada, então, nesse ambiente de trem, nessas viagens domésticas, sem problemas com o sol, não causa ela não tem nenhum agravamento pelo sol. E nos metrôs do Japão, né, durante o horário de pico, eles também são muito cheios, mas é uma coisa mais sofisticada, né? Eles têm empurradores profissionais. Então, nas estações de metrô, eles estão sempre de luvinhas e as pessoas estão entrando e eles vão empurrando a pessoa, né, com luvinha na mão, não,
para empurrar o máximo de pessoa para dentro. Mas assim, delicadamente, viu, gente? Né? Então, mas os indianos são mais sofisticados. Não precisa nem disso. Você só ficar perto da porta, né, do trem. Então, é só ficar lá em pé. Fica perto da porta. Então, se você estiver no trem, você fica perto da porta. Se estiver na plataforma, esperando o trem, você fica perto da plataforma. Você vai simplesmente ser empurrado. Você não precisa nem dar um passinho para frente nem para trás. A turba vai e te empurra. E isso é feito de uma forma tão legal que você não só é empurrado, como pode até cair do outro lado, para fora, pela janela. Aliás, pelas portas, né? As portas não são fechadas, né, por causa do calor. Então, só fica lá em pezinho que a turba virar por trás e você é praticamente transportado, de repente até sai pelo outro lado. Né? Então, assim, muito mais desenvolvido, né, o sistema. Não precisa nem de empurradores profissionais, enfim. Eu dou 1.000 rúpias para qualquer um de vocês que quiserem andar de trem em hora de pico e sair sem problemas, sem segurança. Porque até eu não ando mais de trem, não posso nem imaginar uma coisa dessa. Mas é domingo, de férias, não tem nada a ver com o horário de pico, tá? Então, um trem que tem a capacidade de 1.200 pessoas, né, em horas de pico. Pensa, 5.000 pessoas num lugar para 1.200. Então, e claro, mais 1.000 em cima, né? Claro. E mais 1.000 em cima. Dentro, 5.000 e em cima mais 1.000, se equilibrando. Situação de vida e os mentais desse paciente. O paciente mora com uma família ampliada, com pais, avós, tios e primos. Todo mundo. Está na quarta série, no quarto ano. Está no quarto ano. É muito aplicada nos estudos, mas recentemente deixou de ser tão aplicada. Ela gosta de ir para a escola e está interessada nos estudos. Não precisa ser mandada a estudar, mas recentemente houve uma mudança nessa atitude e aí o pai tem que mandar, pai e a mãe tem que mandar ela estudar. Ela começou a perder interesse nos estudos e as notas estão ruins, estão ficando ruins. Ela é uma boa aluna, inteligente e tem uma boa memória. A matéria que ela gosta mais, a disciplina que ela gosta mais é a história. É a favorita. Ela tem 2 primo-irmãos e tem uma boa relação com eles. Apesar de brigar, né, aquelas briguinhas sobre coisas fúteis, ela é tão persistente que os primos têm que desistir, né? Ela consegue o que quer, simplesmente. Os primos e primas desistem. Né? Normalmente, em brigas, os meninos conseguem o que eles querem e as meninas acabam desistindo. Mas é o contrário na casa dela. Ela consegue o que ela quer. E os primos, ou primas, sei lá, mas geralmente os primos, né, tem que simplesmente baixa a cabeça e é isso aí. Quem ganha é ela. Então, eles capitulam.
ela fica irritada, com raiva, e aí fica emburrada e vai para o cantinho ficar emburrada. Eu não estou ouvindo, parece que o microfone está falhando. Tá. Mesmo que ela tiver feito alguma coisa errada e a culpa for dela, ela não pede desculpa, tá? Se tiver alguma briga, alguma discussão, ela vai ficar emburrada no cantinho, mas ela não pede desculpas, mesmo que a culpa tenha sido dela. E de alguma forma as pessoas têm que abordá-la e ou pedir desculpa ou conseguir de alguma forma que ela saia desse estado de emburrado. E ela acha que ela se acha o máximo. Ela se acha o máximo. Eu sou tudo. E ela também acha, certíssima. Não tem ninguém no mundo mais certo do que ela, mais correto que ela. Não tem viva alma mais legal do que ela. Okay, should I go? Next. She likes toys such as ela gosta de brinquedos, tipo bonecas e joguinhos de cozinha, né? Cozinha de brinquedo. Não quebra os brinquedos, não é uma pessoa destrutiva. Ela consegue brincar com o mesmo brinquedo o tempo todo, mas não é muito cuidadosa com seus pertences. Ela brinca com o mesmo brinquedo, né? Mas não é cuidadosa. Ela chora facilmente por qualquer coisinha e gosta de ser consolada. Ela tinha esses sonhos com monstros e depois disso passou a ficar medrosa. Ela não tinha medo, mas aí depois que ela começou a sonhar com monstros, ela começou a ficar medrosa. Ela é muito religiosa, vai ao templo diariamente e cumpre os seus rituais diariamente, quaisquer que sejam. Ela cumpre os rituais e ela gosta disso. Na observação, eu descobri que ela era muito feliz, né, borbulhante, por assim dizer, vivaz, e uma fala muito infantil, mas muito loquaz, muito faladora. E a minha avaliação é que ela é uma pessoa muito inteligente. Na clínica, ela falava com minhas assistentes, minhas recepcionistas, assistentes, e brincando o tempo todo, contando histórias e movimentando a mão, muitos gestos, né, movimentos dos olhos também, enquanto ela estava falando. Ela morde a unha, ela come a unha e também a extremidade dos lápis. Ela rói unha e também fica comendo ou mastigando a extremidade dos lápis. Vamos ver agora essa paciente?
As soon as I turned on the camera, bastou eu ligar a filmadora. મને ઓલું કે તો બેડ વેટિંગ નું ક્યારે ને કે 2 વર્ષ પહેલા બેડ વેટિંગ માટે આવ્યું 2 વર્ષ થયા ને ત્યાર પછી આપણે જે દવા લીધી ને તો 1 month માં એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું. So in 1 month she was the bed wetting stopped in Essa enurese 1 month of medication. Noturna Totally. cessou com 1 mês de medicação. And then for 2 years she was absolutely fine. E aí, por 2 anos, ela ficou tranquila, sem nenhum problema. Mas agora ela veio me consultar porque dor do estômago e o apetite ficou ruim, né? Mas acabou essa questão da enurese noturna. Então, eu quero que vocês... O que vocês estão vendo na tela? Vamos lá. Observação. A mãe era minha paciente quando era adolescente. Ela tinha artrite reumatoide avançada. Artrite reumatoide avançada. Todas as articulações doíam. E eu a curei desse problema. Mas o que eu quero assinalar é... Vocês veem alguma coisa? Vocês conseguem observar alguma coisa? Vamos lá, gente. Participação. O que mais, gente? E fala no microfone para eu poder traduzir. Carbon copy, just make her big, the child. Parece cópia carbono, né? A filha parece a cópia carbono da mãe. Exatamente os mesmos traços, olhos, rosto em formato de V, né? Alta para a idade, muito parecida. A mãe também é muito animada, muito feliz, muito extrovertida. Totally fine. Não, os rostos são extremamente semelhantes. In a night she used to bed wet once a night. Então ela tinha enurese noturna pelo menos um episódio por noite. Daily night and once or twice in the night. Okay. 1 ou 2 episódios. She could not realize even when she wetted the bed. Ela não se dava conta, só depois. Então, e aí quando eu estou falando sobre isso, né? Olha a reação da criança. Tá, presta atenção no que a criança, como a criança está reagindo. Né? Bastou eu falar do problema. After that, within 1 month she improved. Em 1 mês ela melhorou. E aí por 2 anos, né, ela nunca mais teve nenhum episódio. E eu acho que isso vale para qualquer país, principalmente na Índia. Toda mãe acha que a criança não está comendo direito, né? Não interessa o tamanho do prato da criança, a mãe está sempre achando que o filho não está comendo direito.
Pode ser a criança mais comilona, com melhor apetite, a mãe vai achar que a criança não está comendo o suficiente. E também a mãe sempre acha que a filha ou o filho é travesso, fica sempre aprontando coisa. Aprontador, peralta, né? Toda mãe na Índia fala que o filho é travesso, peralta e que não come o suficiente. Né? E aí eu sempre falo, né, a senhora está esquecendo que já foi criança também. Né? Aí eu falo, onde que eles vão fazer traquinagem outra vez? Quando que eles vão fazer traquinagem? Quando crescerem? Não, tem que ser agora, na infância. Então, quando a mãe falou sobre comida ou apetite, olha só a reação da criança. Olha os dedos da mãe. Presta atenção nos dedos da mãe. Longos, né? Esbelto, magro, constituição esbelta, magra. Aí a mãe falou sobre comida, o apetite dela e as travessuras, e ela já reagiu. Ansiedade? Vocês veem ansiedade? Ansiedade? Sim ou não? Coming near the camera, tilted forwards. Ok, a câmera está inclinada para... Aliás, ela está inclinada para frente, em direção à câmera. Isso não é ansiedade. Não é o caso aqui, tá? É como se ela quisesse entrar na câmera. Provavelmente a mão na mesa. Isso é, ela está simplesmente curiosa. Geralmente as pessoas ansiosas sentam na ponta da cadeira e ficam assim inclinada para frente, mas não é o caso aqui. Aqui é curiosidade. Aí a mãe disse, não, ela só comeu uma porção. Não, eu comi pouco. Quantas porções? 2 porções. A mãe disse que tinha comido isso aqui só pouquinho. Ela disse, não, foi uma porção enorme. Ela está mostrando o tanto de comida, né? Ela disse, nossa, se eu conseguir, se é esse tanto aqui, eu comi quase tudo, eu comi quase o mesmo volume. Eu disse, não tem nenhum container que possa ter esse tanto de comida, possa ser desse tamanho. Não, é sim. Aí ela colocou e mostrou ali o tamanho do relógio que está ali na minha mesa. Ela disse, não, muito maior. Aí a mãe falou, não, ela sabe quanto que é o tamanho da caixa de comida. Não, da próxima vez eu vou trazer para te mostrar, doutora, ela falou. I have stomach pain in the abdomen. Tô com dor na barriga, ela falou, se queixou. Eu sinto dor na barriga. She writes half a page of her homework. Aí depois que ela começa a fazer a tarefa de casa, ela começa a fazer e imediatamente ela começa a reclamar, minha mão tá doendo, tô com dor na barriga. Olha só como é que ela tá inquieta, tá quase colocando o pé na cadeira. Agora ela tá falando que todos os dias a filha se queixa de dor nas mãos, nos dedos. Não, ela está sempre falando essas coisas, mas ela não sabe de nada não. Tá fazendo o gesto, né? Não, minha mãe não sabe de nada não ouve ela não. Sabe de nada não. Aí eu pedi para que a filha me contasse então como é que era.
Okay. બીજું શું? I said, she was like, no, mother doesn't tell probably. Okay, I said, ela disse, não, minha mãe não está sabendo contar não. Aí eu disse, então me conta você. Ela disse, olha, eu pego a caneta, aí eu começo a escrever, aí começa a doer essa parte aqui da minha mão. Ela se contorceu toda para mostrar. E aí a barriga começa a doer também. Eu tomo um copo de leite e já fico com a barriga cheia e começo a sentir dor. Aí eu perguntei o seguinte, a barriga dói quando você toma leite, né? Mas e quando você come batata frita? Não, aí não dói nem um pouquinho. Não, aí batata frita sem menor problema. Sem menor problema. Se amarra no McDonald's, não tem dor nenhuma depois. Só quando ela toma leite, que ela se queixa da dor. Pizza ખાય તો દુખે કે નહીં? ચાલ ખોટું નહીં બોલ. અચ્છા પણ બધું બહારનું ખાય, હોટલનું ખાય, રસ્તાનું ખાય તો દુખે કે? અચ્છા બહુ ખાવાનો શોખ નથી. A mãe está dizendo, não, ela não gosta muito de comer na rua, não. Lá na Índia, muitas vezes as crianças não podem comer na rua e ela está dizendo que a própria filha não gosta muito de comer na rua. All the snacks she can eat very nicely. E comida de baixa qualidade, ou seja, as besteiras, segundo a mãe falou, ela pode comer. É uma questão realmente de o que ela prefere comer e o que ela não gosta de comer, aquelas coisas mais gordurosas. Até aqui, o que vocês observaram? O que vocês observaram até aqui? Ela fala muito. She speaks a lot. She's quite talkative. É muito inquieta. She's also restless. Ela se contorce. She contorts her body. Okay. Okay, very good, fine. What else? Ela tenta mentir, não é? Ela tenta not lie, but contradict or no, it's not that. No, it's not that. It's like this, trying to put her say when the mother. Tá tentando colocar a própria voz ali no relato. Não contrariar a mãe, mas meio que ajustar o que a mãe está falando. Não, eu como assim, como mais do que isso. Não, tomo água, tomo leite, não, dói a barriga. Ela meio que complementa. Yes, anybody has observed. O que mais vocês observaram? She does not look often at her mom. Okay. Something very characteristic. Não. É outra coisa mais característica, bem característica, inclusive. Deixa eu voltar um pouco no vídeo para mostrar. Voltar só um pouquinho. So એનું પહેલાનું મને ઓલું કહેતો બેડ વેટિંગ નું ક્યારે ને કે 2 વર્ષ પહેલા બેડ વેટિંગ માટે આવ્યું. Observe now carefully. Observem agora com cuidado, com atenção. In 1 month she was absolutely fine. તો એને actually કેટલી વાર કરતી હતી બેડ વેટિંગ? How many times she used to do it? One time bus. Daily night and once or twice in the night.
ઓકે ઉઠે જ નહીં, પેશાબ કરે ને સૂઈ રહે. પણ એ તો લાઈક ખાલી 2-3 વાર જ કર્યું હતું ને પછી તરત જ તમારી પાસે આવી ગઈ. બાકી એની તો ક્યારે કમ્પ્લેન હતી જ નહીં. પછી આપણી દવા પછી હા, પણ એની પહેલા બંધ થઈ ગયું હતું ને પછી વચ્ચે પાછું કર્યું હતું? ના એને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ થયું હતું. પછી નહીં, પણ એને જ્યારે Observe now, observe. Observem agora. What she does, observe. ત્યાંથી એની ક્યારે કમ્પ્લેન જ નહોતી. બોર્ન થયું ત્યારથી નહોતું, પછી પાછળથી પાછળથી એને થયું હતું. ઓકે. તો ત્યારે તમે એમ કીધું હતું Observe. કે કદાચ કરી Observem. પણ તરત જ 1 મંથમાં એકદમ પરફેક્ટ ઓકે. થઈ ગયું. પછી એના પછી પાછું 2 વર્ષ હવે એકદમ સારું છે, હવે કોઈ એકદમ પ્રોબ્લેમ સારું નથી. છે. ઓકે. અને હમણાં એની પણ આજે ખાઈ પીએ છે તે બધા બરાબર એકદમ? બહુ નાટક છે હવે તો બંધી છે એને. કેમ? Solid નાટક. કેટલું? એક ચમચો ખવાય અત્યારના. આટલા 12 વર્ષની છોકરી ખાલી એક ચમચો ખાલી બસ? શું દાળ? હા, એક ચમચો દાળ એક શાક. કેટલો ખાય છે? 2 ચમચો દાળ. અને અડધી વાટકી દાળ ખાધી કેવા Observe. Observem. હવે આટલી મોટી વાટકી ન હોય, હવે ઘરમાં આટલી જ હોય, આપણું વાટકી આટલી નાની આટલી હોય. અમારી થોડી મોટી. હવે રેવા દે તો. ખબર છે ઘરે આવ્યા છે આપણા. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આવીશ ને ત્યારે તું આટલી લેતી આવીશ. ઓકે. એક તો બીજું શું તને એટલે ખાતી નથી, બીજું અત્યારે શું પ્રોબ્લેમ છે ને? અત્યારના એના હાથ પગ બહુ Now see, observe again, okay? Bom, vocês observaram de novo, vamos ver de novo aqui. કેમ આમ કેમ કરે? તો એનું પહેલાનું મને ઓલું કહેતો કેમ, શું કામ? એટલે વિટામિન ડેફિશિયન્સી હશે, ખાઈ નહીં એટલે? એ મને નથી ખબર. હા હા એટલે મને તો પહેલા એમ જ હતું બંદીશભાઈ, એક અડધું પેજ લખે ને, મમ્મી મારા બહુ હાથ દુખે છે. અચ્છા. પેલા તો સ્ટાર્ટિંગમાં મને એમ હતું થોડા નાટક કરે છે, લાવ હું દાવી દઉં. પછી એવરી એની કમ્પ્લેન્ટ આવે. હા. મારા અચ્છા. બહુ કેટલા હાથ વખત કમ્પ્લેન કરે છે? લગભગ 6 થી 8 મહિના તો પાક્કા છે બંદીશભાઈ. ઓકે. 4 મહિનાથી? ઓકે. અચ્છા, તું કે ને, તો તું કે તું કે હા, પણ શું કામ, શું થાય છે તને એક્ઝેક્ટલી કે? વોટ લખું ને તો સપોઝ આમ પેન તો મને આ પાર્ટ છે ને, એ બહુ દુખે અને આ. ઓકે. બીજું શું? અને પેટ દુખે. 1 ગ્લાસ દૂધ પીવું ને એટલે પેટ ફૂલ થાય. અચ્છા, બસ 1 ગ્લાસ દૂધમાં પેટ ફૂલ અને દુખવા માંડે? હા. ખાલી દૂધથી જ દુખે કે બધાથી? બધાથી દુખે. વેફર ખાય તો દુખે કે નહીં? ના. પાવ ભાજી ખાય તો દુખે કે નહીં? દુખે. પાવભાજી ભાવતી જ નથી, પણ પછી પીઝા ખાય તો દુખે કે નહીં? ચાલ, ખોટું નહીં બોલ. સાચું દુખે. હા છે, પણ બધું બહારનું. Muitos gestos, gesticula, dramatiza. Lots of gestures. She dramatizes things. About wonderful. Muito bom. Excelente. Oscillatory movements Movimentos oscilatórios de um lado para outro, on the sides. para um lado para outro, para frente, para trás, Like this, quase como um pêndulo, like a para um lado, para o outro. Exactly. There you go. Like a pendulum. Como um pêndulo. ખાય રોટલનું ખાય, રસ્તાનું ખાય તો દુખે કે? અચ્છા, બહુ ખાવાનો શોખ નથી. અમે જતા નથી પહેલી. અચ્છા, ને ભાઈ. And of course, she's a very lively remedy, right? É um remédio muito vivaz, né? Muito feliz. Ela está sempre desse jeito. Então, Chart what we have. a gente tem que olhar naquela tabela. સ્નેક્સ બનાવ્યો હોય, વેફર, ચકરી, પૂરી, એ બધું ખવાય ને. સ્નેક્સ ખાય તો ખાલી રોટલી દાળ ભાત શાક ખાવામાં જ નાટક. See this, Viram só? like this. De um lado para o outro. Nem dá para fazer aqui sem cair da cadeira. Quase que eu caí agora tentando imitar ela. જો એને હમણાં મેં કીધું તને આટલું બધું દુખે છે ને, તો મેં કીધું નાચણીનો લોટ કરાવ્યો છે. નાચણીનો લોટ અને એવી રીતના એને થેપલા બનાવ્યા કે થોડું કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય તો વયા જાય વિટામિન. હા, તો તો એમાં તો કેટલા નાટક કરશે બંદીશભાઈ, એક થેપલું ખાવામાં 1 કલાક લગાડે. ઓકે. નથી, પેટ દુખે છે મારું. ઓકે, એ બરાબર. એમ જ કહે છે અત્યારના કે મને પેટ દુખવા આવે છે. ઓકે, રોજ એટલે ક્યારે બી ખાય, જરા બી ખાય એટલે પેટ દુખવા આવે. ઓકે, મોશન. Now the complaint is only about stomach pain. Agora ela está se queixando, está falando aí da dor na barriga. રોજ ફિક્સ ટાઈમે રોજ સવારે જ આવી જાય, ગમે ત્યારે. Motions are regular, અત્યારે intestine is યુરિનમાં કોઈ બીજો regular. પ્રોબ્લેમ છે? O intestino está funcionando direito. રાઈટ.
regularmente. E sempre que a mãe começa a criticar alguma coisa dela, imediatamente ela se inclina para trás. Sempre que a mãe diz uma coisa sobre ela, imediatamente a reação dela é de negação. É como ele disse, né? É como se ela estivesse tentando contradizer a mãe. Mas ela não faz isso com as palavras, ela se distancia da mãe com o corpo, com gestos, como se aquilo estivesse errado, como se aquilo ali não fosse verdade. Ela tem muitos devaneios, né? Às vezes ela fica no mundo das nuvens, eu chamo ela, tenho que chamar 10 vezes porque ela está lá perdida nos pensamentos dela e não me ouve. Sonhando acordada. E ela também faz isso sempre, ela fica sempre nesse devaneio sonhando acordada, mesmo quando ela está vendo televisão, por exemplo. Mesmo vendo vídeo no YouTube ou vendo televisão, ela fica sonhando acordada. Ela é muito esquecida, fica sempre com muitos pensamentos na cabeça. Mas tirando isso, é uma criança ativa, gosta de frequentar a escola. Aí ela disse, não, minha mãe só precisa me dizer uma vez ou duas se eu tiver que ir para a escola. Ela não precisa mandar 2 vezes. E ela não faz o dever de casa assim que volta para casa da escola. Ela não vai direto para a tarefa. Ela deixa para fazer o dever de casa mais tarde. Now her responsibility she does not understand at all. She's not, what do you call? Ela Doing her studies, não está sendo assídua, não faz o dever de casa por conta própria. A mãe tem que mandar. E às vezes acaba se falando como se tivesse menos idade. Começa a falar como se fosse uma criancinha pequena, como se estivesse regredindo na idade. E ela gosta muito de abraçar. 50 vezes por dia ela vai lá e abraça a mãe, abraça o pai. Gosta muito de abraços. E olha só, quando ela está falando de abraços, olha só, que tipo de sorriso é esse? Sorriso de coração aberto, franco. Ela é muito amável, muito afetuosa. Tá vendo que agora a mãe tá falando bem dela, ela tá achando ótimo. Vocês lembram, né, no histórico, né? Ela gosta de ser consolada. Então, quando tá falando bem dela, ela adora. Agora, a escola mesmo não tem nada a reclamar dela. Ela não é violenta, não bate nas coleguinhas, ouve, sempre obedece à professora. Então a escola não tem nenhuma queixa dela, não. Inclusive, os professores adoram ela. Inclusive, elogiam ela o tempo inteiro.
Mas quando chega a hora de estudar mesmo, aí aparecem algumas queixas, perdão, né? Eu falei para vocês antes que o desempenho acadêmico dela vinha sofrendo recentemente. Perguntei quantos amigos que ela tem. Milhares, um monte de amigos, muitos amigos. Conversa com todo mundo, bem loquaz, bem amigável, faz amizades fáceis, fala com todo mundo, conversa com todo mundo. A mãe fala, não. A mãe disse, ela conversa muito. Como assim? A minha professora disse que eu converso muito? Não. Então como é que você pode dizer isso? Ela está falando para a mãe. Não dá nem para eu conversar um pouquinho? Não dá. Como assim? Tem que ficar quieto o tempo inteiro? Ela está reclamando. Como assim tem que ficar calado o tempo inteiro? Não. Ela está falando aqui também que ela regurgita a comida. Ela disse que regurgita feito uma vaca ruminante. Vocês sabem, né, que a vaca primeiro come tudo, né, aí tem um estômago quadricameral, como a gente tem também, coração bicameral, aí a vaca tem 4 câmaras estomacais. E aí, quando ela pasta, ela rumina, regurgita, e aí fica ali ruminando, mastiga, masca mais um pouco, mistura o pasto com a saliva, depois o pasto volta para dentro do estômago para mais digestão. Então ela fez a mesma alusão aqui. Eu sou que nem uma vaca, porque a comida sai de novo da boca, sobe de novo e aí depois eu engulo novamente. E ao meu lado, está o Dr. Mauro Oyama, né, lá de São Paulo. Ele participou de algumas edições do seminário e ele me visitou lá na Índia no mês passado para fazer o treinamento clínico comigo, a formação clínica comigo. Ela disse, agora mesmo eu regurgitei um pouquinho. Aí a mãe falou que ela realmente tem muitos gases. Olha a cara dela. A hora que a mãe falou isso, olha só, escondeu a cara. Escondeu a cara a hora que a mãe falou dos gases. This was a good case to show after a full lunch, you know, all full. Bom caso, né, para mostrar depois do almoço, né? Like a wake up, né? Bom para acordar. Muito bem? Então, Antônio está avisando aqui, vamos fazer um intervalo, né? Tomar um cafezinho para acordar ainda mais, voltar e resolver esse caso. Muito obrigado.